Olá! Quando a gente pensa em Atenas, o que vem na cabeça? Filósofos, a Acrópole, a democracia, né? Mas hoje nós vamos desvendar uma história completamente diferente. Uma que está escondida bem debaixo do nosso nariz. A surpreendente história medieval dessa cidade. A imagem que a gente tem de Atenas geralmente para ali, com o fim do Império Romano. Mas e depois? Por mais de 250 anos, bem no meio da Idade Média, Atenas não era nem de longe a cidade de Platão ou Péricles. Era algo completamente diferente, um lugar que a maioria de nós nem imagina que existiu. Vamos só dar uma olhada nessa diferença. De um lado, temos a Atenas clássica, o berço da democracia, da filosofia. Do outro, uma Atenas medieval, um estado cruzado, feudal, governado por cavaleiros franceses, mercenários espanhóis e até banqueiros italianos. A grande pergunta é: como é que essa transformação tão radical aconteceu? Bom, o início de tudo isso está em um dos eventos mais caóticos e, digamos, bagunçados da Idade Média, a Quarta Cruzada. Pensa só, em vez de irem para a Terra Santa, os cruzados deram um desvio e saquearam Constantinopla, a capital bizantina. O império se despedaçou, e os lordes cruzados, num processo conhecido como francocratia ou domínio franco, começaram a fatiar os territórios gregos para criar seus próprios reinos. E claro, Atenas estava ali, em jogo. O primeiro governante franco de Atenas foi um tal de Otto de La Roche, um nobre de menor importância lá da Borgonha, na França. No começo, ele nem se autodenominava duque, mas sim senhor de Atenas. Os gregos locais o chamavam de Megaskiris, ou grande senhor. De repente, a antiga cidade de Sócrates estava sob o comando de um cavaleiro francês. E a transformação foi profunda. A Acrópole, aquele símbolo da Atenas clássica, virou o quê? O palácio fortificado dos duques. O Partenon, que tinha sido uma igreja ortodoxa, foi convertido numa catedral católica. A língua da elite era o francês, e toda a estrutura do Estado era baseada no feudalismo europeu, um conceito que não tinha absolutamente nada a ver com a história grega. Então, essa dinastia, a de La Roche, governou por cerca de um século, estabelecendo uma corte de cavalaria europeia em plena Atenas. Mas essa estabilidade toda, ela estava com os dias contados. O novo duque, Walter V, precisava de ajuda militar para lutar contra seus vizinhos gregos. Ele então contratou a Companhia Catalã, um exército de mercenários da Catalunha, na Espanha, que eram conhecidos por serem muito eficientes em batalha, mas também muito brutais. Os catalães fizeram seu trabalho, derrotaram os inimigos do duque. Mas, numa decisão que se provaria fatal, Walter V tentou passar a perna neles. Ele se recusou a pagar o valor total que tinha sido combinado e simplesmente ordenou que fossem embora. Ele subestimou, e muito, com quem estava lidando. O que aconteceu a seguir mudou o curso da história de Atenas para sempre. A traição do duque levou a um confronto direto, a Batalha de Hálmeros. Foi um desastre completo para a elite francesa. Os catalães, se sentindo traídos, simplesmente aniquilaram o exército do duque. Walter V foi morto, junto com quase toda a cavalaria e a nobreza do ducado. Da noite para o dia, os mercenários que foram contratados para proteger o Estado se tornaram os novos donos do lugar. A mudança cultural foi imediata e total. O francês foi substituído pelo catalão como língua oficial. As leis feudais foram trocadas pelos costumes de Barcelona. A lealdade do ducado mudou da França para a coroa de Aragão na Espanha, tornando Atenas basicamente uma posse distante de um rei espanhol. O domínio catalão durou mais de 75 anos, mas o Ducado de Atenas estava destinado a mudar de mãos mais uma vez antes do seu fim. Se a gente for resumir, o Ducado teve 3 fases bem distintas de governo estrangeiro. Começou com os cavaleiros franceses da dinastia de La Roche, passou para os mercenários catalães sob a coroa de Aragão e, por fim, uma família de banqueiros italianos entrou em cena. Em 1388, a família Acciaioli, uma dinastia de banqueiros podre de rica de Florença, aproveitou que os catalães estavam enfraquecidos e tomou Atenas. E assim, a cidade que já fora governada por cavaleiros franceses e mercenários espanhóis, agora estava sob o controle de financistas italianos. Mas o tempo dos Acciaioli e do próprio ducado estava se esgotando. O poder que crescia na região era o Império Otomano. Primeiro, Atenas se tornou vassala dos bizantinos que ainda restavam. E, finalmente, em 1456, os exércitos otomanos tomaram a cidade.
O último duque se rendeu na Acrópole em 1458, pondo um fim a mais de 2 séculos e meio de um capítulo bizarro e fascinante da história de Atenas. Pode parecer que essa história inteira simplesmente desapareceu, né? Virou uma nota de rodapé esquecida. Mas, surpreendentemente, não desapareceu completamente, não. E os ecos desse ducado perdido ressoam até hoje de formas muito surpreendentes. O rei da Espanha, por exemplo, ainda detém o título cerimonial de Duque de Atenas. As fortificações medievais na Acrópole, muitas foram construídas por esses duques. E o título Duque de Atenas aparece até em obras de Dante e Shakespeare, que escreveram quando o ducado ainda existia. A história de uma cidade famosa como Atenas é muito mais complexa e estranha do que a gente imagina. E aí fica a pergunta, né? Que outras histórias perdidas estão escondidas por trás dos monumentos famosos que achamos que conhecemos tão bem?